Olá, amigos do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec, Casa Espírita em Aparecida de Goiânia, do belo estado de Goiás, terra do piqui que eu tanto gosto. Agradeço o convite do amigo Ailton para essa oficina e estudar é fundamental. A gente precisa estar constantemente buscando aprimorar as aptidões intelectuais. Nesse sentido, estamos oferecendo a todos os frequentadores do SEAC essa oficina de produção audiovisual com celular, que vai auxiliar como ferramenta de criação de conteúdo para o movimento espírita como geral. E quando colocamos algo na internet, ela vai além das paredes da casa, vai para todo mundo. Então esse curso está sendo oferecido a todos, de todas as localidades que acessarem. Então vamos lá dar início à nossa oficina? Olá, meu nome é Cleiton e essa é a nossa oficina de produção de vídeos com celular. O que a gente vai ver nessa oficina? 3 partes. A primeira parte a gente vai ver roteiro, como é que a gente constrói a nossa história, personagens, história, trama, né? A segunda parte a gente vai ver produção, como é que a gente produz o nosso vídeo com o celular, a parte técnica do celular para você poder gravar. E a terceira parte a gente vai ver edição, como é que eu junto áudio, vídeo, fotografias num arquivo só. E para isso a gente vai utilizar um aplicativo de edição de vídeos para celular. Vamos lá para a primeira parte, nossa parte de roteiro. A gente vai entender bem o que é um roteiro, como é que você roteiriza suas produções. Eu vou usar alguns slides aqui no computador que vai ficar mais fácil para a gente entender. Entendam sempre que roteiro a gente está fazendo o tempo todo na vida. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente já está fazendo roteiro. O que eu vou fazer? Eu vou acordar, vou escovar o dente, vou levantar, vou botar uma roupa, né? Vou sair ou não, vou participar da live tal ou não. Isso já é uma roteirização. Então, roteirização é um passo a passo do que você vai fazer. É você contar uma história com início, meio e fim. Como é que aquela história vai começar? O que vai ter no meio daquela história? E como é que aquela história termina? Então, isso é um roteiro. Sempre que você for filmar alguma coisa, pense nisso. Que antes eu tenho que fazer um planejamento, ou seja, eu tenho que fazer um projeto. A palavra projeto muitas vezes assusta, mas pense em projeto como planejamento. Eu vou planejar o que eu vou filmar, com início, meio e fim. Esse planejamento ele pode ser tanto mental como escrito. Eu posso simplesmente pensar as etapas que eu vou fazer para realizar aquele projeto, como eu posso escrever as etapas que eu vou fazer. Não importa. O importante é que você consiga realizar. A gente tem a ideia como a principal motivação de um projeto audiovisual. Tudo começa com ideia. A partir dela, eu vou passar pela fase de pré-produção, ou seja, eu vou construir o meu roteiro. Então a ideia é o primeiro passo. A ideia se transforma no tema do que você quer fazer. É a parte mais importante, é a ideia. É você pensar em ideias e transformar essas ideias em histórias. Então a ideia ela tem que ser transformada num planejamento, ou seja, eu tenho que contar uma história através daquelas ideias que eu tive. E toda história ela vem de uma ideia, um fato, um evento, um personagem que provoca o assunto que será tratado. Exemplo, às vezes você tem sua avó que tem uma história de vida fantástica e você quer contar aquilo através do vídeo, você quer transformar aquilo em imagens. O que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento das perguntas que você vai fazer para ela e aí você vai filmar. E ela mesmo já é história de vida, né? Então, ou seja, você vai transformar aquilo ali em um roteiro, roteirizar o que você vai filmar. Eu posso contar uma história, por exemplo, de um fato que está acontecendo ou que aconteceu. Exemplo, acontece um aniversário na sua casa e você tem que filmar. Imagine que esse aniversário acontece no espaço de 1 hora. Se você filmar 1 hora seguida, vai ficar um vídeo de 1 hora. Ou depois, se você quiser editar, você pode diminuir. Mas quem é que vai assistir um vídeo de 1 hora de aniversário, né? Ou seja, talvez sua tia, sua avó vá assistir, mas a maioria das pessoas não vai assistir, porque fica entediante 1 hora ali de aniversário. Então, ou seja, se você se planejar antes de começar a filmar, talvez você não precise filmar tanto. Você vai conseguir contar uma história com início, meio e fim, mas de forma mais curtinha. Então, por exemplo, o que eu poderia filmar para contar uma história em pouco tempo ali desse aniversário? Poderia iniciar mostrando, né, o que está em cima da mesa, o bolo, né, os salgadinhos. Então passava com a câmera ali em cima dos salgadinhos, que aí as pessoas que estão vendo já vão saber que vai ter uma festa ali porque tem comidas, né? Depois eu poderia filmar as pessoas batendo parabéns. Aí eu filmaria bem de pertinho o rosto de cada um para pegar a alegria, a emoção de cada um ali. Depois eu filmaria o aniversariante, né, cortando o bolo e entregando o primeiro pedaço, né? Isso também é uma coisa bem emocionante ali, né? Quem é que vai ganhar o primeiro pedaço? Né? E depois eu poderia finalizar, por exemplo, com um aniversariante fazendo um discurso, né? Ou seja, eu estou muito feliz pelo aniversário aqui e tal. Então,
vai ficar um vídeo bem curtinho e você contou uma história em pouco tempo ali, ou seja, através de poucas imagens você conseguiu transmitir a história ali. As pessoas que vão assistir aquilo, talvez vão assistir um vídeo de 2, 3, 5 minutos ali e já vão entender que foi um aniversário longo, mas você não precisa contar tudo. Então, ou seja, contar a história é você também cortar algumas coisas, você não precisa mostrar tudo. Você vai cortar aquilo que não interessa e colocar e deixar aquilo que interessa e que pode contar a história. Ideia é o engenho para dispor, inventar e representar uma coisa, ou seja, é o processo mental, fruto da imaginação. Ao encadear as ideias, surge a criatividade. Então, gente, eu preciso pegar aquelas ideias que eu tenho, que podem ser transformadas numa história, preciso encadear essas ideias para que elas se transformem num processo criativo. E isso é muito importante. Vamos entender um pouquinho como é que eu aumento, né, assim, a possibilidade de ideias para criar roteiros. Bom, quem é mais criativo tem mais facilidade para ter ideias que podem vir a ser um roteiro, história com início, meio e fim. A criatividade pode ser alimentada por leitura, vivências, inspiração, pesquisa, observação, brainstorming, sonhos. Se você quer ser um bom roteirista, escrever histórias, você tem que ler bastante. Tente ler o máximo possível de histórias, das mais variadas possíveis, que isso vai te dar vocabulário e vai te dar mais ideias para você construir. Pesquisa, se você quer escrever sobre determinado assunto, você tem que estar pesquisando sobre aquele assunto para entender melhor o que acontece com ele, sobre o que ele é, né? Observação, você tem que estar sempre observando tudo à sua volta, tudo à nossa volta pode ser assunto do nosso vídeo, né? Muitas vezes uma flor do jardim é um assunto do nosso vídeo. Muitas vezes uma pessoa que passa por a gente pode ser um assunto do nosso vídeo. Então está sempre observando tudo à nossa volta. Vivência, muitas vezes os roteiros eles partem da vivência que a gente tem. Então a gente tem que ter o máximo possível viver intensamente a vida. Quanto mais você conhece coisas, quanto mais você se dá a oportunidade de viver determinadas situações, mais você vai ter ali histórias que você pode tirar e aumentar as suas ideias para criar roteiros. Sonhos, muitas histórias partem de sonhos que a gente tem. Às vezes você sonha com algo e aquilo vira, né, uma história ali. Então uma coisa que eu faço, eu deixo sempre um livrinho perto da cama ali, para quando eu acordar já anotar e não esquecer, né? Porque muita gente esquece o sonho. Inspiração, a gente tem que estar sempre muito aberto à inspiração. Inspiração a gente tem o tempo inteiro. Então quanto mais você está aberto a receber inspirações, mais você pode transformar aquilo em roteiros. Brainstorm é uma técnica que consiste no seguinte: imagina que você não tem ideia nenhuma do que você vai fazer para o roteiro, para o que você vai roteirizar, para o que você vai filmar. Então você começa a colocar no papel várias ideias de tudo que você imaginar. Vai escrevendo, não se preocupa com a qualidade não, mas sim com a quantidade. Depois que você tiver ali anotado umas 20, 30 coisas ali, você vai descartando. Ah, isso aqui não me interessa, isso aqui não, até você chegar em 1, 2, 3 assuntos ali que te interessa, né? E aí você vai ter a ideia para o seu roteiro. Outra coisa, você pode, por exemplo, eu quero fazer um filme, eu quero gravar alguma coisa sobre arte, né? E aí você começa a colocar no papel tudo que orbita em volta da palavra arte, né? Aí você coloca lá, arte, aí você, o que tem em volta da palavra arte? Dinheiro, artista, arte, terapia, né? E aí depois que você tiver várias palavras que têm relação com a palavra arte, né, escritas ali no papel, você pega aquelas que não tem nada a ver, que você não quer falar, e deixa só aquelas que você achar que é interessante falar. Eu quero falar de arte como terapia. Pronto, aí você já tem um tema, né, uma temática para o seu roteiro que você vai conseguir desenvolver a sua história. Ao selecionar uma ideia, né, ou seja, a gente tem que fazer um storyline. O que é um storyline? É o resumo da sua história em poucas palavras, respondendo as seguintes questões: quem é o protagonista, qual é o objetivo e que obstáculos o impedem de concretizar? Ou uma pergunta básica: o que essa história quer dizer? A storyline é curta, né, e concisa, umas 5 linhas. Pensando sempre em personagem, desejo e conflito. Gente, a maioria das histórias, elas giram em torno de personagem que tem o quê? Desejo, né? A gente quer alguma coisa, mas existe um conflito ali no meio que não deixa a gente chegar facilmente naquele desejo. A maioria das histórias que você já assistiu, filmes que você já viu, rola em cima disso. Então sempre que você começar a criar, né, o seu roteiro, a sua roteirização, filme com início, meio e fim, pensa nisso, né? Ou seja, que tem um personagem que tem um desejo, ele quer alguma coisa, ou ele quer um emprego, ou ele quer passar no concurso, ou ele quer uma fatia de bolo, né? Ele quer alguma coisa ali, mas alguma coisa atrapalha que não deixa facilmente ele conseguir aquilo. É a nossa vida é um roteiro.
A gente vem aqui na Terra buscando o quê? Buscando satisfazer desejos que a gente tem. Eu queria um dia ter uma casa, eu queria um dia, né, ter um grande emprego. Porém, muitas coisas atrapalham a nossa vida. A saúde às vezes atrapalha, né? Muitas vezes alguém nos atrapalha. Então, ou seja, esse atrapalhar é o conflito. Então, ou seja, as nossas histórias giram em torno disso. Personagem, desejo, conflito. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês do filme que a gente fez chamado Deixa-me Viver. Bom, inicialmente a gente pensou num tema, que é esse que está no círculo aí, que era aborto. A gente queria falar sobre aborto. E começamos a pensar em vários temas, né, que é a técnica do brainstorm, várias situações em volta desse tema, aborto. Aí pensamos em gravidez não esperada, gravidez na adolescência, aborto, se você é a favor, se você é contra, né? E aí depois a gente foi descartando aquilo que a gente não queria e deixou só o que a gente queria. Brainstorm. Aí pensamos num personagem principal. Quem vai ser nosso personagem principal? Ah, vai ser um adolescente. E qual é o desejo dela? O desejo dela é ser feliz, como a maioria de nós, né? O desejo de ser feliz. Mas qual o conflito que ela vai passar que não deixa que o personagem chegue ao seu desejo facilmente? Aconteceu com ela uma gravidez não esperada e o namorado não aceita e propõe o aborto. Aí o conflito dela é abortar ou não. E aí, em cima disso, a gente criou toda a nossa história. O início dela, né? O meio dela e o final dela. Seria a resolução desse conflito. Que no nosso caso, né? Ela não abortou e ela teve o filho e foi muito feliz, né? Então, ou seja, o que nós fizemos? Pesquisas dentro desse tema aborto para entender mais. A gente fez bastante leitura, pegou alguns livros sobre isso, começamos a ler, a gente fez bastante observação de casos que aconteciam assim, e a gente buscou através da inspiração entender um pouco mais sobre essa história. Então, gente, isso é roteiro, é roteirização, é você trabalhar todos esses pontos aí para você criar uma história. Então, o roteiro é saber sobre o que você vai falar, né? Se essa história é verdadeira, se é uma história criada, né? É um documentário, uma ficção, se tem personagens nessa história, quem são esses personagens, como é que começa, como é que termina, né? Qual o meu tema? Você tem que entender tudo isso para você conseguir desenvolver as suas ideias e transformar elas, né? Ou seja, em roteiros. Então, gente, o roteiro é você transformar imagens e sons, né, em uma história. É você pensar antes de você começar a filmar. Imagina que você tem que fazer um vídeo mostrando um evento que está acontecendo, um congresso, e o roteiro está assim. Que imagens você faria? Olha só o nosso texto aqui. Começou hoje o Congresso X, o público começou a chegar. O local é espaçoso e bem decorado, uma grande livraria estande com venda de produtos, palestras emocionantes e reflexivas. Eu quero que você faça esse exercício mental. Que imagem você colocaria na seguinte frase? Começou hoje o Congresso X, o público começou a chegar. Eu poderia colocar uma imagem ali das pessoas chegando, né? Ou seja, das pessoas entrando naquele evento, naquele congresso ali, que já cobriria esse meu texto. O local é espaçoso e bem decorado. Posso mostrar imagens de todo o espaço acontecendo, né? Mostrar imagens grandes assim, né? As pessoas adentrando nos locais, né? Ou seja, vai ficar bem característico do texto. Uma grande livraria estande com venda de produtos. O que eu vou filmar? Vou filmar a livraria, vou filmar os livros ali, posso fazer um close dos livros, né? Ou seja, para as pessoas entenderem que tem livros sendo vendidos ali. Palestras emocionantes e reflexivas. Posso filmar um pedacinho de uma palestra ali, né? Posso filmar o público se emocionando com aquela palestra. Então, olha só a construção de um roteiro, né? Que você vai transformar num vídeo. Com isso aqui, você já sabe o que você tem que filmar. Você não vai chegar lá no congresso e filmar o congresso inteiro. Às vezes é um congresso de 2 dias seguidos. Já imaginou você filmar 2 dias seguidos? Então, com essa ideia aqui, você faz um roteiro simples, né? E você só filma aquilo que está no roteiro ali. Quando a gente fala assim, só o que está no roteiro, claro, né, gente? Tudo tem margem. Muitas vezes a gente faz um roteiro e ele não é totalmente amarrado. Você vai, às vezes, ter ideias na hora ali e você vai lá e filma aquelas coisas que veio na hora ali. Nada é amarrado, tá? Mas é uma coisa que você tem, ou seja, é um ponto inicial que você tem para você fazer, né, as suas filmagens. Vamos treinar aqui mais uma parte de roteirização. Imagina o seguinte, você tem que fazer um vídeo sobre um texto que você leu. E esse texto, eu peguei um texto aqui como exemplo, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o verdadeiro homem de bem. Aí esse texto ele dá várias características do que seria, né, ser uma pessoa boa, né, ser um homem de bem. Aí eu peguei uma frase só,
onde se fala que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro homem de bem. Então imagine que você tem esse texto aqui, essa frase, e a partir dessa frase você tem que criar um roteiro. Você vai fazer um filme, você vai fazer uma filmagem sobre isso. Bom, vamos pensar naquela lógica que a gente já falou um pouquinho no slide anterior. Vamos pensar em personagem, desejo e conflito. Pensando nessa frase, o meu personagem principal seria o protagonista. Protagonista a gente chama que é o personagem principal. Meu personagem poderia ser um homem, né? Que o desejo dele é o quê? É ser justo, né? Ter amor, ter caridade, né? Ele tem todos esses desejos, que normalmente são os nossos, né, gente? Mas há conflitos que não vão deixar que ele seja justo, que ele tenha amor, que ele tenha caridade. Aí esses conflitos podem ser o desemprego, pode ser fome, pode ser racismo, pode ser N situações que acontecem no meio que vão testar esse homem, né? Para que ele não consiga chegar a esse desejo. Aí eu posso inserir até personagens que vão ajudar ele ou que vão atrapalhar, né? Eu posso ter um antagonista, né? Antagonista é aquele que muitas vezes atrapalha o protagonista, né? O personagem principal. Posso ter um vilão na história aí que vai atrapalhar esse desejo. Mas também posso ter pessoas que vão ajudar ele a chegar nesse desejo. Então isso aí já é uma forma de você pensar em roteirização. Então, gente, esse é um exemplo de como você pensar em roteirizar, né? Você pega qualquer coisa, um texto, uma frase, alguma situação e pensa nisso. Personagem, desejo, conflito. Início, meio e fim. Como é que começa esse meu roteiro, né? Qual que é a ideia ali? Como é que se desenvolve essa ideia? Como é que essa ideia vai terminar? Bom, essa é a nossa primeira parte que a gente falou de roteirização. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, que vocês treinem bastante. Roteiro, gente, é treino. Quanto mais você treina a roteirização, quanto mais você lê, quanto mais você assiste coisas e você começa a pensar, nossa, esse filme que eu assisti tá igual aquela oficina que eu fiz, ó. Ele começa assim, né? Tem um início, depois tem um meio acontecendo e ele acaba dessa forma. Ou seja, através da observação você vai ver a estrutura de roteiro que tem nas coisas que você assiste, nos filmes que você assiste, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima parte, que é produção. Bom, a gente viu a nossa primeira parte aí, como é que a gente cria a nossa história, né? O roteiro, que é a parte mais importante do nosso vídeo, né? Que é as ideias, como é que você concatena suas ideias. Agora, a gente vai ver a nossa parte de produção. Vamos lá? A primeira dica pode parecer simples e boba, mas limpe a lente da câmera do seu celular. Antes de começar a filmar, sempre passa um paninho na lente ali, porque a gordura do nosso corpo vai deixando cada vez mais suja a lente, ou as digitais, ou então como a gente deixa muito no bolso, né, a lente vai ficando suja. Então sempre passa um paninho e você vai ter assim uma filmagem um pouquinho mais limpa. Outra dica é, filme sempre na horizontal ou modo paisagem. Quando você filma no modo retrato, né, ou na vertical, o que acontece é que fica aquelas tarjas pretas do lado. Então, para sua apresentação, não esqueça de colocar o celular na horizontal, porque quando você coloca na horizontal, você pega muito mais espaço das laterais do objeto filmado. Qualidade da imagem. Prefira sempre filmar com a câmera traseira do seu celular, em vez de filmar com a câmera de frente, porque normalmente, a maioria dos celulares, a câmera traseira tem uma qualidade maior do que a câmera de frente. E opte sempre pelas opções HD ou Full HD. São configurações de resolução que tem no seu celular, que você pode dar uma olhada nas configurações da câmera, se ela está no formato HD ou Full HD. Vai aparecer a letrinha HD ou FHD. E aí você configura que sua imagem vai ficar bem melhor. Áudio. Os nossos celulares, eles têm uma captação de áudio periférica, ou seja, ele não pega só a nossa voz, mas pega tudo que está na nossa periferia. Então, quando você for filmar, procure ficar o mais perto possível do seu celular, que aí você vai ter uma captação de áudio melhor, e procure um local mais silencioso na sua casa, um cômodo ali que você consiga fechar as janelas, fechar a porta, desligar ar-condicionado, um ventilador que faça barulho, né? Um cachorro que está latindo, e aí a sua captação de áudio vai ficar muito melhor. Já pensou você estar no meio de uma filmagem, o seu telefone toca e começa a chegar aquelas mensagens? Então, para evitar isso, coloque no modo avião. O modo avião vai deixar tudo offline no seu celular e funcionando só a câmera. Assim você não vai ter nenhuma interrupção na sua filmagem. Iluminação. Assim como qualquer câmera, o celular ele também precisa de luz para emitir uma boa imagem. Se o local que você está filmando tem pouca iluminação, o celular vai ter que emitir mais luz e a sua qualidade de imagem ela vai cair um pouquinho.
Então procure sempre fontes de luz para você fazer sua filmagem e fique sempre de frente para a luz. Procure na sua casa locais mais iluminados, procure filmar durante o dia que tem mais iluminação e procure sempre ficar de frente para a luz, ou seja, se for uma janela, fique de frente para a janela, porque aquela luz que entra vai refletir em você e a imagem vai ficar melhor. Se for um abajur, coloque ele de frente para você. Se for a luz do seu monitor, ele emite luz, dá para você fazer. Se for a luz da geladeira, fique de frente para a geladeira, você vai conseguir emitir um pouquinho mais de luz em você. Então, não deixe de procurar fontes de iluminação. Estabilização. Naturalmente, o nosso corpo treme um pouco, então quando você segura o celular com a mão só para filmar, a tendência é que saia um pouco tremida a imagem. Se você quiser uma imagem com mais qualidade, segure firme com as duas mãos, que vai dar muito mais estabilidade, trave os cotovelos no seu corpo, que aí você consegue filmar com muito mais estabilidade. Procure deixar o seu celular o mais estável possível para a sua filmagem não ficar tremida. Se você tiver um tripé em casa, ótimo, né? Seja o tripé, esse aparelho aí, que você consegue prender essa garrinha aqui, ó. E essa garrinha você compra ela é super baratinha, 10, 15 reais. Você consegue travar o seu celular nela e colocar num tripé ou no mini tripé, né? Nós temos mini tripés que são esses aqui, ó, que são também bem baratos, em torno de 15, 20 reais. E aí o seu celular vai ficar muito mais estável para uma filmagem. Se você não tiver um tripé em casa, nem um mini tripé, não se preocupe. Ainda assim dá para você estabilizar. Como? Procure colocar o celular em algum ambiente que ele fique paradinho ali. Pode ser uma mesa com livros em cima, pode ser uma estante, o local que você tiver para deixar o seu celular um pouquinho mais estável. Em relação à estabilização, se você conseguir deixar o seu celular sempre na altura do seu olhar, na mesma linha, vai ser muito bom. Por quê? Quando você olha, parece que você está olhando diretamente para as pessoas, em vez da câmera estar mais alta ou a câmera estar mais baixa. Deixe sempre na altura do seu olhar. E se você tiver alguém para filmar para você, ótimo, vai ser a condição ideal, porque você se preocupa só com a sua arte ali, de fazer sua produção, e a pessoa se preocupa em filmar. Então, quando tiver tudo pronto, você dá o OK, ela vai lá e dá o REC para você, você começa a sua filmagem, espera sempre 3 segundos depois de dar o REC para que esse tempo, para que você não faça um movimento brusco, não dê algum erro. E quando você terminar de filmar, também espera 3 segundos ali para finalizar o seu vídeo. Passamos pela segunda fase, que é a fase de produção, né, que é a parte técnica que você precisava para você poder filmar com o seu celular. Agora a gente vai para a terceira parte da oficina, que é a parte de edição. Como é que você junta áudio, vídeo, fotos, né, e transforma num arquivo que você vai conseguir assistir. E para isso nós vamos usar um aplicativo para celular chamado KineMaster. Vamos lá? Quando você abrir o aplicativo, vai abrir essa tela aqui para você com o nome bem grandão, KineMaster. Do lado direito aqui vai aparecer os vídeos que você já editou. Se é a primeira vez que você abre o programa, não vai aparecer nada aqui para você. Esse aqui já são alguns que eu já editei. Desse outro lado aqui a gente vai ter uma bola vermelha grandona, é onde tudo vai começar. Essa bola é para você criar seu projeto. Aí você clica nela, você vai para essa outra tela aqui, onde você vai selecionar a proporção do seu projeto. Toda vez que a gente vai editar, a gente está criando um projeto, ou seja, os nossos vídeos vão ser editados dentro de um projeto. E aí nós temos a proporção 16:9, que é o vídeo na horizontal. E nós temos a proporção 9:16, que é o vídeo na vertical. São as duas que a gente vai usar mais. Se você filmou tudo na horizontal, usa 16:9. Se você filmou na vertical, usa essa 9:16, que é o Stories do Instagram. Vamos escolher essa aqui, 16:9. Pronto, abrimos a tela do nosso aplicativo. Essa tela aí é o navegador de mídia, é onde você vai procurar os arquivos que você filmou, que você quer editar. Ele vai por pastas, ó. Tem a pasta WhatsApp aqui, tem a pasta câmera. Eu vou procurar uma pasta onde eu coloquei os meus vídeos, que se chama exemplos. Bom, tá aqui. Ele abriu para mim 3 arquivos de mídia, ele está me mostrando 3 arquivos de mídia, ó. 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro aqui e vou dar OK. Esse botãozinho aqui com a setinha é o OK ou aplicar. Tudo que você fizer no KineMaster, você vai sempre clicar nele para você dar o OK. Então olha aqui o meu arquivo aqui embaixo, OK. Ele veio para essa tela aqui. Essa tela que se abriu, tá vendo que eu estou mexendo com o mouse aqui, ó, e tá mexendo aqui em cima. Aqui embaixo está o meu arquivo que eu abri e aqui em cima está o preview, a visualização do que você está vendo aqui. Aqui embaixo é a minha linha do tempo, ó. Ela começa em 0 e o meu arquivo, ó, ele tem 17 segundos. Então se eu der play, tá vendo o play aqui, o botãozinho de play? Se eu der play, ó, ele vai passar bem segundo a segundo, mostrando o que está acontecendo aqui no preview.
Vou dar pause. Então, ou seja, meu primeiro arquivo já está aqui na minha linha do tempo. Todo programa de edição tem uma linha do tempo, tá, gente? É onde a gente vai editar os nossos arquivos. Eu vou buscar mais 2 arquivos que ficaram lá. Como é que eu faço isso? Essa rodinha aqui do meio é onde a gente vai mexer muito, porque as aplicações estão todas nela. Está escrito aqui, ó, mídia. Você vai clicar em mídia e você vai buscar a mesma pasta de novo, chamada exemplo. E agora eu vou pegar mais 2 arquivos que estão aqui e vou trazer para lá. Vou pegar esse arquivo aqui da cafeteira, ó. Isso é uma cafeteira. E vou pegar esse outro arquivo aqui que é de um livro. Opa, os 2 já estão aqui embaixo. Dou OK de novo, ou aplicar, né? Ó, OK. Pronto, estou de novo agora na minha tela, onde eu tenho o preview, tenho o menuzinho aqui e tem minha linha do tempo. Os 3 arquivos estão aqui, ó. O primeiro arquivo que eu filmei foi eu em casa mesmo, ó, abrindo a janela e vendo o quintal. O segundo arquivo que eu gravei foi, ó, preparando um café na cafeteira. E o terceiro arquivo que eu gravei foi lendo um livro, ó, e tomando café. Então vou lá para o início agora e dar um play. Ó, observa que quando eu dou play aqui, ele vai iniciar meu arquivo, ó, abriu a janela. Pronto, até aqui eu acho que já está ok. E o meu arquivo tem mais coisas aqui para frente, ó. Eu não quero essa quantidade de coisas. Uma noção que nós temos que ter quando editar é que edição é sempre contar uma história. Você vai contar uma história com início, meio e fim. E quanto menos imagem você conseguir contar essa história, melhor. Então eu vou cortar. Cortar é uma coisa muito importante na edição. É onde você vai tirar as arestas e aquilo que você não quer. Então como é que eu vou cortar o que eu não quero aqui desse primeiro vídeo? Vou selecionar ele, ó, ele vai ficar em amarelinho. Quando ele tiver amarelo, quer dizer que ele está selecionado. E tá vendo o botãozinho aqui da tesoura? Quase todo programa de edição aparece sempre uma tesourinha que é o símbolo de cortar. Então eu vou passar um pouquinho meu arquivo aqui, ó. Olha ele passando ali em cima. Abriu a janela. Opa, só até aqui que eu quero. Eu não quero o restante do lado de cá. O que eu faço? Clico aqui em cima de onde eu quero, ó. Venho aqui na tesourinha. E aí agora tem várias opções para você cortar. Aparar à esquerda do indicador, esse aqui é meu indicador, tá, gente? Essa linha vermelha. Aparar à direita do indicador quer dizer o seguinte, tudo à direita vai ser apagado ou tudo à esquerda vai ser apagado. Então eu vou escolher a opção aparar à direita do indicador. Pronto, cortei tudo aquilo que eu não queria, ó. Meu vídeo agora, esse primeiro clipe, ele ficou apenas com 8 segundos. Deixa eu dar uma olhada no segundo, vou dar um play aqui. Ó, esse é o do café. Eu também só quero um pedacinho desse vídeo. Eu não quero que apareça todo o café sendo processado. Então vou dar um pause aqui. Eu só quero mais ou menos aqui quando o café começar a cair, ó. Vou passar um pouquinho aqui. Opa, começou a cair. Então, vou cortar aqui, ó. Seleciono meu clipe, venho em tesoura. Agora eu quero a esquerda, que ele corte tudo que está à esquerda. Então, aparar à esquerda do indicador. Pronto. E agora eu vou andar um pouquinho mais, ó. Só quero isso aqui de café. Vou aqui agora cortar novamente, tesourinha, aparar à direita. Tá vendo que meu arquivo agora ficou bem menor? E sempre clicar em aplicar quando você fizer alguma coisa. Então vamos dar play de novo, ó, a sequência. Chegou. Tá vendo que está um pouquinho grande também aqui? Acho que eu vou cortar um pouquinho antes da mão entrar. Ó, eu quero a mão entra aqui, vou puxar um pouquinho mais, vou cortar aqui. Como é que eu corto? Seleciono amarelinho, clico na tesoura, aparar à esquerda. Pronto, ok. Agora ele vai estar bem menor. Mãozinha passando, depois café na cafeteira. E agora eu quero essa partezinha lendo o livro, ó. Sento na mesa e começo a ler o livro. Pego o café, tomo e deixo o café ali. Então a partir daqui eu vou cortar também. Seleciono amarelinho, tesourinha, aparar à direita. O meu clipe inteiro agora, ó, aplicar. Meu clipe inteiro agora ficou com 21 segundos. Antes era 1 minuto, né? Então ficou bem menor. E eu estou conseguindo contar uma história em poucos segundos, ó. Isso que é importante na edição. Você ter essa noção de que você tem que contar uma história em poucos segundos. Em poucas imagens. Ok? Bom, já temos aqui os nossos cortes já prontos, onde eu quero. Mas digamos que eu quisesse fazer alguma coisa a mais aqui no meu arquivo, dar uma melhorada nele. Por exemplo, a cor. Eu ia selecionar aqui amarelinho o primeiro clipe, ia vir aqui, ó, em tonalidade de cor, e aqui tem os filtros, ó.
Se eu clicar aqui, por exemplo, em frio, ele vai me dar várias opções, ó. Se eu clicar, tá vendo que a cor está mudando lá? Então ele tem várias opções. Se eu quisesse uma cor quente, ia clicar aqui, ele ia me mostrar várias opções. Então eu tenho várias opções de filtro para colocar nos meus arquivos, ó. Eu poderia fazer isso aqui e depois aplicar a todos, e todos os clipes teriam o mesmo filtro, ó. É importante você manter o seu arquivo homogêneo, ou seja, todas as cores iguais, para não ficar um clipe com a cor, né, e outro clipe com outra, ok? Ó, tudo com a mesma cor agora. Outra coisa que eu posso fazer aqui é novamente clicar, selecionar o meu clipezinho, venho aqui agora, ó, em ajuste. Esse ajuste eu posso fazer, em vez de ter um filtro de cor, fazer ele manual. Então aqui, ó, brilho, contraste, saturação. Quero mexer no brilho, deixar um pouquinho mais claro. Ó, como ficou bem mais claro, né? Quero deixar um pouquinho mais escuro, tiro o brilho. Contraste, quero as coisas com um tom um pouquinho mais escuro. Contraste. E aí você tem saturação, intensidade, temperatura de cor, ganho, né? Tem várias opções aqui. E a última opção, aplicar a todos. Tudo que você fizer em um, você pode aplicar a todos os outros clipes. Quando é que você usa isso aqui? Por exemplo, às vezes você fez uma imagem que ela ficou muito clara, né? Então você tem como corrigir aqui em ajuste e dar um contrastezinho a mais, ó, para deixar um pouquinho mais escura a sua imagem. Aí você não precisa aplicar a todos, às vezes é só esse último aqui que ficou um pouquinho mais claro e os outros ficaram numa cor boa. Então você mexe só nele, nesse ajuste manual. Outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso vídeo é inserir um áudio nele. Então como é que eu faço para inserir um áudio? Tá vendo aqui a minha bolinha? Clico em áudio. Aqui em áudio eu vou escolher onde é que estão as minhas músicas. Uma coisa importante é você já ter umas músicas no seu celular para você poder usar. Existem vários locais que você pode baixar músicas sem direitos autorais. Cuidado com a questão do direito autoral, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, aqui no meu navegador de áudio que aparece, eu vou escolher onde eu vou buscar minha música. Venho aqui em pasta, e aí em pasta eu tenho uma pasta chamada músicas. Então aqui, ó, apareceram várias músicas para mim. Vamos ver essa primeira aqui. Quando eu clico em cima, ó, quando eu clico em cima, ela começa a tocar. Então se eu quiser essa música, eu clico no maisinho. Vamos para a segunda música. Ó, pause, não quero essa. Deixa eu ver uma outra música que caiba mais aqui nesse vídeo. Ice Cream. Opa, essa música eu gostei. Vou clicar no mais, ó. Pronto. E aplicar. Ok. Agora o meu clipe está com a música aqui embaixo, ó. Vamos dar um play. Beleza, né? E uma coisa que eu posso fazer também com a minha música é aumentar ou diminuir o volume dela, ó. Eu clico em cima dela, aparece um botão de volume aqui, ó. Clico no volume e aí posso aqui, ó, tá 100%. Posso diminuir um pouco mais, né? Às vezes a música tá alta pro clipe, né? Pronto, diminuir, ok, ela já baixou o volume dela. Outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso vídeo é colocar uma legenda nele. Eu quero que o meu vídeo comece com a legenda. Como é que eu faço? Clico aqui nessa opção camadas, ó. Em camadas ele me abre várias opções: mídia, efeito, adesivo, texto, caligrafia. Eu vou escolher a opção texto. Aqui em texto ele pergunta qual texto. Eu vou colocar aqui dia perfeito. Pronto, dei ok. Opa, já veio para cá, mas ficou muito pequenininho. O que eu faço? Essas duas setinhas aqui eu posso aumentar o tamanho do meu texto, diminuir, ou posso virar ele, ó. Aumentei, posso virar ele para cá, para lá, conforme eu quero. Vou diminuir um pouquinho aqui, vou abaixar um pouquinho. Viu que não ficou muito bom porque a minha cor de texto é branca e a minha imagem de fundo é branca. Então você tem que ter, quando for editar, tem que ter um pouquinho de noção de design, né? Para você não colocar cores muito parecidas e ficar feio. Qual é a opção que eu tenho para mudar o meu texto aqui? Ó, aqui nesse botãozinho eu mudo a cor dele. Se eu clicar aqui, posso escolher, por exemplo, esse amarelo. Ficou amarelo, alaranjado agora, né? Posso clicar nesse azinho e azão aqui e mudar, por exemplo, o tipo de fonte. Então, ó, mudei para essa outra fonte aqui. Pronto. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é uma animação de entrada. Eu posso animar o meu texto, ó. Se eu clicar aqui nessa opção Fade ou Estouro, olha só como ele vai mudando, ó. Eu vou colocando animações
no meu texto, da forma que ele vai entrar. Vou escolher essa aqui, deslizar para cima, aperto OK. Então vamos ver como é que ficou. Olha lá, entrou o texto. Então vamos voltar aqui, você clica em cima do texto que você criou, ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele ficou aqui na linha do tempo? Nós temos o primeiro clipezinho que é o vídeo, depois nós temos aqui o nossa legenda, depois nós temos a nossa música. O que você quiser alterar, você tem que clicar em cima. Se você quiser alterar a música, você clica aqui. Como eu quero alterar a minha legenda, vou clicar em cima dela. Eu quero que tenha um fundo na minha legenda para ela ficar um pouquinho mais destacada. O que eu faço? Eu vim aqui no finalzinho, ó, cor de fundo. Aí aqui na cor de fundo, Enable, vou aqui colocar isso, ó, tá um pretinho ali, eu gostei dessa cor. E fundo de largura total, vou selecionar também. Tá vendo que agora ele tá, ó, uma linha total. Vou dar OK. Deixa eu dar um play para ver como é que ficou. Ó que bacana. Agora meu vídeo está começando com a legenda. Vamos ver outra coisa que a gente pode fazer aqui. Eu queria que na hora que aparecesse aqui, por exemplo, o café, tivesse aqui uma figurinha, alguma coisa assim. Vou em camada e tenho aqui, ó, mídia, efeito, adesivo, texto, caligrafia. Vou escolher adesivo. Aqui em adesivo, você vai ver vários adesivos que tem aqui dentro. Olha só os adesivos clássicos. Opa, tem um de um café aqui, ó, tem muito a ver com o que eu estou fazendo. Vou selecionar ele, olha lá meu adesivo, clique em OK e você consegue a mesma coisa do texto, ó, mexer aqui no seu adesivo, colocar onde você quiser. Então, olha, quando começar aqui meu café, vai aparecer essa xícarazinha que é um adesivo. Tem várias opções que você pode colocar de adesivo. Para quem faz vídeo para crianças, né? É muito legal utilizar esses adesivos aí que fica bem bonitinho. Se você estiver achando a sua linha do tempo pequena, você pode vir aqui, ó, e fazer com os seus dedos igual uma pinça, ó, e puxar, que você vai dar um zoom a mais aqui nos seus clipes, nos seus vídeos, ó. Vamos selecionar aqui o nosso vídeo do café. Uma coisa interessante que nós temos aqui é esse botãozinho, esse segundo botão aqui, que ele faz aumentar, dar um pan, né, um zoom no nosso vídeo. Então, por exemplo, ó, ele está mostrando aqui o nosso vídeo, nossa posição inicial, e está mostrando nossa posição final. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e quero, ó, que aumente aqui. Tá vendo que eu posso mexer aqui dentro do meu vídeo, ó? Vou dar um OK. Olha o que ele vai fazer. Viu? Ele consegue dar um zoom. Isso aí você pode fazer em qualquer clipe que fica interessante, um efeito legal. Outra coisa também falando de áudio que a gente pode mexer é no volume do nosso clipe. Né? Não é da música que a gente está falando, não, é de cada clipe. Imagina que você tenha gravado com o celular, o áudio não ficou tão bom, a voz está baixa, então o que você faz para aumentar? Você clica, né, para ficar amarelinho o clipe que você quer, vem aqui em áudio, ele está em 100%, você pode aumentar aqui para 200, para 100 e pouquinho, 150, você vai testando até ficar bom. Isso aqui salva muito aqueles áudios que não foram gravados de forma tão boa. Dá OK, e aí seu áudio vai ficar um pouquinho mais alto, né, o áudio do seu clipe. Uma outra opção que você pode ter aqui no seu arquivo para você editar é você colocar uma transição. Tá vendo esse sinalzinho de mais que tem aqui entre os clipes? Esse sinalzinho de mais, ele me permite colocar uma transição entre um clipe e outro. Por exemplo, quando meu clipe passa aqui da cortina para o café, eu chamo isso de corte seco, quando não há transição nenhuma. É um corte seco. Mas eu posso colocar um efeito aqui. Se eu clicar no sinalzinho de mais, ele vai me dar efeitos de transição. Eu vou escolher aqui uma transição clássica. Tem várias aqui, vou colocar essa aqui, mixagem. E vou apertar OK. Vamos ver o que acontece. Ó. Tá vendo que ele mudou um pouquinho a forma de fazer transição entre um clipe e outro? Não tá mais aquele corte seco. Agora tem um efeito que ele coloca pra gente. Então isso aqui é a transição. Bom, feita todas as edições que você queria no seu vídeo, é hora de exportar. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui no canto superior direito, nessa caixinha com a seta para cima. Alguns programas eu já vi diferentes que aparece um símbolozinho de compartilhar. Vai dar no mesmo, tá, gente? Então você clica em cima, você vai para essa tela aqui, exportar e compartilhar. De um lado, você vai ter aqui a resolução. A resolução tem a ver com a qualidade do seu vídeo. Então você tem 4K, Full HD, HD ou SD. O mais indicado para você fazer aí no seu celular é Full HD ou HD. A 4K muitas vezes ele fica um arquivo muito grande.
Então você vai escolher essa segunda opção aí, ó, que é a Full HD. A partir daqui SD, o arquivo já fica com qualidade muito baixa. E desse lado aqui, o que é isso? Taxa de frames. O que são os frames? Frames são fotos por segundo. A imagem em movimento ela é composta de fotos. Normalmente, as imagens que a gente vê na TV, que a gente vê no nosso celular, são gravadas a 30 frames por segundo. Quando você vê um filme, por exemplo, normalmente ele é gravado a 24 frames por segundo. O que isso quer dizer? Que a sua imagem vai ficar um pouquinho mais arrastada, né? Vai ficar aquele motion blur, né, na tela, uma coisa mais bonita. Mas normalmente você vai sempre exportar em 30. Ou você vai escolher aqui Full HD ou HD. Os dois têm a qualidade muito boa. Escolher sempre 30 frames. E aqui abaixo você consegue mexer um pouco na qualidade. Você está vendo um pouquinho mais abaixo aqui que ele vai te mostrar o tamanho do arquivo, ó, cerca de 11 megas. Se eu mexer aqui, ó, um pouquinho nessa setinha, ó, nessa linha, ele está aumentando aqui, já foi para 26. O ideal é que você salve sempre em alta qualidade, para o seu arquivo ficar melhor. Porém, você tem que ter o seguinte cuidado. Se você for colocar o seu arquivo no WhatsApp, né, o máximo dele, eu acho que atualmente é 65. Esses valores sempre mudam, né? Pode ser que eles aumentem um pouquinho mais. Então, seu arquivo tem que ter abaixo de 65 megas para ele ir para o WhatsApp. Senão, ele nem é carregado, né? Então você tem que sempre ficar de olho nisso aqui para onde você vai exportar. Se você fez um arquivo e quer colocar no YouTube, sempre coloca na alta, melhor qualidade possível. Se você quer colocar um arquivo no WhatsApp, fica sempre de olho aqui para ver se a qualidade está abaixo de 65 para você conseguir. Finalmente você clica em exportar, pronto, seu arquivo vai ser exportado aí e ele vai lá para a sua galeria. E a partir disso seu arquivo está pronto para você postar nas suas redes sociais. Vamos ver agora como é que a gente faz um chroma key. Chroma key é quando você grava com um fundo verde, azul ou outra cor, e depois você troca esse fundo aí pela cor que você quiser, por uma imagem de movimento. Fica um negócio bem bacana. Como é que a gente faz? Você vai abrir um novo projeto, aí você vai escolher a proporção que você gravou, vou escolher aqui 16:9. Aqui ele vai aparecer aquela tela do navegador de mídia para você escolher onde é que está o seu arquivo. Primeira coisa que eu vou escolher é o fundo. Eu tenho uma pasta aqui com fundos. Você pode na internet buscar no Google fundos divertidos, coloridos ou do que você quiser e você baixa. Então aqui eu vou escolher esse primeiro, ó, e dou OK. Tá vendo aqui como é que ele é? É um fundo que tem, ó, movimento. E eu quero colocar uma imagem em cima dele. Como é que eu faço para colocar uma imagem em cima dessa imagem que está aqui? Você vai clicar aqui em camadas. Dentro de camada você vai clicar em mídia, esse primeiro aqui. E você vai escolher onde é que você gravou a sua imagem. Então no meu caso aqui eu gravei dentro da pasta câmera. Aqui em câmera eu vou procurar, tá um pouquinho mais abaixo, ó. Aqui está a minha personagem, tá vendo? Eu gravei ela com fundo azul de TNT, gente. TNT é uma coisa bem baratinha que você acha na papelaria. Então ela gravou na frente de um fundo em TNT. O que eu faço aqui agora? Posso aumentar para o tamanho da minha tela, ó. Eu aumentei aqui. Eu venho nessa opção aqui, ó, um pouquinho do lado direito e vou achar aqui, ó, Chroma Key. Em cima de Chroma Key eu clico e clico em ativar. Tá vendo que ela já saiu da tela ali, só que ela ficou um pouquinho clara. O que eu faço? Puxo para cá para ficar um pouquinho mais escuro, ó. Pronto. Eu já tenho agora a minha personagem em cima de um fundo que eu troquei ali. Dou OK. E agora, ó, dou play. Olha como é que ficou interessante. Isso aqui, gente, é muito bom para professores, contadores de história, para você colocar um fundo animado. Se você quiser fazer um filme de ficção, fazer uma brincadeira em casa, é um negócio que sai barato e o programa possibilita você fazer essa animação em chroma key. E aí, gostou do aplicativo? O KineMaster, ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Na versão gratuita sai aquela marca d'água quando você exporta e tem menos funções, mas tem muita função, viu, gente? E a versão paga, ela já não sai a marca d'água e tem muito mais funções. O custo-benefício dele é barato, ele custa menos de R$100 por ano. Então, assim, é um aplicativo com custo-benefício bem baixo pela quantidade de coisas que ele oferece. Chegamos ao final da oficina, espero que você tenha gostado e que você possa pegar esse conhecimento e multiplicar ele a outras pessoas. E você possa também treinar. A gente só aprende quando a gente treina, quando a gente erra, quando a gente acerta. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o site fenalma.arte.br. E espero ver suas produções por aí. Até mais!